Quem é a princesa Shahnaz do Irão, primeira filha do Shah Mohammad Reza Pahlavi? A filha mais velha do Shah Mohammad Reza Pahlavi nasceu um ano antes do seu pai ascender ao trono do Pavão, em 1941, quando Reza Khan, que se autoproclamou Shah em 1925, após derrubar a dinastia Qajar da Turquia, foi forçado por Londres e Moscovo a abdicarem em favor do seu filho. Nós colocamo-lo lá, nós tiramo-lo de lá, afirmaria Churchill mais tarde. Aos 22 anos, o príncipe herdeiro tornou-se o poderoso Shah da Pérsia e tinha a seu lado uma das mais belas princesas do mundo, Fásia, irmã de Farouk I do Egito. Juntos formavam um casal fascinante. No entanto, o seu futuro não parecia muito promissor. A união era, na verdade, uma estratégia política. Farouk, que inicialmente se opôs ao casamento da irmã com Mohammed, acabou por concordar com a união numa tentativa de estabilizar a posição do Egito no Médio Oriente. Havia também um outro obstáculo importante e intransponível entre eles. Ele era xiita, ela era sunita. Ainda assim, a 15 de março de 1939, casaram-se numa luxuosa cerimónia no Palácio Aben, no Cairo, um sim que não teve o final feliz que esperavam. Diziam que Fásia, mais do que uma princesa, parecia uma diva de Hollywood. Foi comparada a atrizes como Hedy Lamarr. O conceituado fotógrafo Cecil Beaton, que a fotografou para a revista Time, chamou-lhe a Vênus do Oriente. E sim, a sua extraordinária beleza era lendária, mas a sua tristeza também. Após dar à luz a filha Shahnaz, afastou-se da vida social e tornou-se cada vez mais difícil adaptar-se ao estilo de vida de um país tão diferente do seu. Alarmado com as notícias vindas do Irão, a princesa perdera muito peso e sofria de depressão. O irmão pediu-lhe que regressasse ao que considerava a sua casa. Em 1945, Fásia embarcou para o Egito e 3 anos após o seu regresso ao Cairo, em 1948, obteve o divórcio, embora a um preço elevado. A sua filha, que herdara os seus marcantes olhos azuis, permaneceu na Pérsia. A pequena princesa Shahnaz tinha apenas 5 anos de idade. Cresceu em berço de ouro no palácio de Sabad, recebendo uma educação cosmopolita como o pai, em internatos na Bélgica e na Suíça, mas longe da mãe, o que moldou o seu caráter reservado e melancólico. Cresceu num ambiente privilegiado, mas ficou muito marcada pela partida da mãe para o Egito. Esta, a milhares de quilómetros de Teherão, acabou por encontrar um amor num nobre oficial militar e diplomata, Ismail Shirini, com quem teve outra filha. Nesta altura, o seu ex-marido, Mohammad Reza, também estava a começar uma nova vida. A 12 de fevereiro de 1951, no Palácio Golestan, em Teherão, o Shah celebrou seu casamento com Soraya Esfandiari Bakhtiari, uma bela jovem de 19 anos. Este segundo casamento, o último Shah do Irão, não duraria muito tempo. O casal nunca conseguiu conceber um filho, que o Shah tanto desejava, e 7 anos depois divorciaram-se. Um sacrifício da minha própria felicidade, explicou a princesa Soraya do Irão, que para o mundo já era conhecida como a princesa dos olhos tristes. No meio disto tudo, a princesa Shahnaz, com 16 anos de idade, tornou-se a noiva do Irão. No majestoso palácio de Golestan, onde o seu pai se casara com a princesa Soraya 6 anos antes, celebrou o seu casamento com Ardeshir Zayedi, ministro dos negócios estrangeiros do país, e dizia-se o candidato ideal para suceder ao seu pai.
Enquanto esse dia não chegava, a princesa Shahnaz acompanhou o marido aos Estados Unidos e ao Reino Unido, onde este servia como embaixador do Irão. Tiveram uma filha, a princesa Zara, mas a felicidade durou apenas 7 anos. Em 1964, o casal divorciou-se. Entretanto, em 1959, o Shah voltou a casar, pela terceira e última vez, com outra jovem, Farah Diba, que o acompanhou até ao fim dos seus dias no exílio, e de quem teve 4 filhos, Farahnash, Reza, Ali Reza e Leila. Em 1967, o esplendor do Palácio de Golestan voltou a cativar as atenções do mundo. O Shah celebrou mais de 2000 anos do Império Persa, com uma sumptuosa cerimónia de coroação nesse ano. Aí, diante dos seus súbitos, colocou a coroa imperial com mais de 3000 pedras preciosas na cabeça e, de seguida, coroou sua mulher Farah Diba como imperatriz da Pérsia. Assim, o seu pequeno Reza tornou-se príncipe herdeiro, mas ao seu lado estava a sua amada filha mais velha, a princesa Shahnaz, usando uma espetacular tiara que ele próprio encomendara a Van Cleef e Arpels, composta por esmeraldas e diamantes, e um par de brincos e colar a condizer. Com esta imagem, a princesa, que sempre preferiu o silêncio, passou a ser o centro das atenções, embora por pouco tempo. A 16 de janeiro de 1979, eclodiu a Revolução Islâmica e a família real fugiu do país, deixando tudo para trás. O seu exílio começou e a princesa Shahnaz viu-se diante de um novo destino. Longe do Irão, em fevereiro de 1971, casou com Khorramov Joanbani numa cerimónia realizada na Embaixada Iraniana em Paris. Desta vez foi um sim definitivo. Mantiveram-se juntos até ao falecimento do marido em 2014, em Genebra, e deste casamento nasceram 2 filhos, Kekorov e uma filha a quem deu o nome de Fazia, em homenagem à mãe. A primeira filha do Shah, Mohammad Reza Pahlavi, e da sua primeira mulher, nasceu num palácio, estudou em prestigiados colégios internos por toda a Europa, e embora o pai a adorasse, aprendeu sobre a solidão muito cedo. A vida de Shahnaz, a princesa esquecida do Irão, não foi um conto de fadas. É herdeira de 2 dinastias, a Mehmet Ali, a última casa reinante do Egito, e a Pahlavi, a última do Irão. Aos 85 anos, vive na Suíça, a sua casa há mais de 4 décadas, mas até hoje a sua vida atual permanece um grande mistério. Reside na Suíça há décadas e em 2013 obteve a cidadania egípcia. A princesa Shahnaz, que sempre viveu entre 2 mundos, solidificou assim a sua própria história.